Olá meu amigo, olá minha amiga, Shalom! Para você seja muito bem-vindo, Bruno Rabaim, bem-vindo a mais um vídeo dando continuidade a essa série maravilhosa a pedido dos nossos inscritos aqui do canal, a pedido dos nossos membros aqui do nosso canal, a série sobre a verdade que não te contaram, a verdade que você não conheceu ainda. A verdade que não foi apresentada para você. A verdade sobre quem é Deus. Esse personagem que as pessoas adoram, que as pessoas cultuam, que as pessoas fazem seus rituais, fazem suas oferendas, que as pessoas de uma certa forma se prostam a esse personagem chamado Deus. Esse é o episódio número 2, mas se você ainda não assistiu o episódio número 1, eu vou deixar aqui para você agora o card, para você assistir agora aqui o episódio número 1. Esse aqui é o episódio 2, tá bom? Então tá aqui no card o episódio número 1. Se você ainda não assistiu, assista lá o episódio número 1. Esse aqui é o episódio número 2. Lá no episódio número 1, você ficou sabendo quem é Samael, um anjo, um Elohim, um Anunnaki, um anjo poderoso que ultrapassou as barreiras, que ultrapassou as frequências de energia, que ultrapassou o átomo, que ultrapassou hoje as esferas galácticas para chegar até aqui nos mundos inferiores. Ou seja, ele foi expulso lá de Keter, da coroa suprema, a coroa onde fica a luz suprema do próprio Criador. E esse anjo, ele tinha um pensamento muito louco, ele tinha um pensamento muito egoísta, ele tinha um ódio misturado com inveja. E lá em cima ele se tornou muito grande. Quando o Criador do Universo fala assim, tá bom, o Criador é justiça, o Criador do Universo falou, tá bom, eu vou permitir para que você me apresente o que você tem para apresentar. Eu vou me permitir que você apresente o que é o mal para as pessoas. Se a forma do mal, ela funciona porque existe a bondade e existe a maldade. No entanto, todas essas esferas que você vê aqui agora em cima, tanto a esfera do mal como do bem, ela precisa ser trabalhada. Aqui, ó, na justiça, ela precisa ser trabalhada aqui em Rockman. Ela também precisa ser trabalhada aqui em Binar, o entendimento. Para que serve o entendimento? Ela precisa ser trabalhada também aqui em Tiferet, né? Ela precisa ser trabalhada aqui em Hod, no oculto. Ela precisa ser trabalhada em Gevurah. Então, o Eterno permitiu que esse anjo chamado Samael, ele descesse aqui para os mundos inferiores. Você viu também lá no vídeo número 1, no episódio número 1, que Samael era um anjo muito rebelde, muito cruel, e ele foi expulso. Ao chegar aqui, ele começou a transgredir a Torá do Eterno. A Torá que foi entregue para Adam, que foi entregue para Havá. E ele, o próprio Samael, transgrediu essa Torá, transgrediu os mandamentos sagrados, todos os mandamentos, o qual foi preciso que Moshe apresentasse novamente os mandamentos para a raça humana, para que eles pudessem saber o que significa esses mandamentos. No entanto, o Samael, ele começou a criar civilizações, culturas diferentes. Ele começou a criar centros de adoração, de culto, onde só podia adorar o Eterno. Ele também se colocou como objeto de adoração. E a sua personificação foi o touro. Você viu lá no nosso vídeo, episódio número 1. Ele se colocou como touro, como o Zéfis. O Zéfis, esse nome, ele evoluiu para vários outros, mas ele era muito rebelde. Tanto que a cidade de Mesopotâmia, ele criou várias cidades Mesopotâmia. Várias cidades lá na Mesopotâmia. Várias cidades sumerianas.
onde lá ele era conhecido como Anu. Anu. E pelo fato dele ser conhecido como Anu, ele se colocou como o ser de adoração. E ele começou a ser um rei. E ele tinha os outros Melahins que desceram para os mundos inferiores com ele. Os mundos inferiores que eu falo para você são os universos que estão em Malhut, que estão aqui, ó. Aqui em Malhut. Então você vê, ele desceu lá de cima, ó, passando por Yesod, até chegar aqui em Malhut, que é o mundo físico. Então o planeta Terra, ele está em Malhut. Mas não é só o planeta Terra, não. Não é só essa poeirinha do planeta Terra no universo. Vários e milhares de outros planetas também estão aqui, que também foram contaminados pela a fragmentação da maldade desse personagem chamado Samael, o qual você vai ler muito a história dele no livro de Hanok, no livro de Achá, no livro de Melquisedeque, na engrenagem do universo. Você vai encontrar isso até no próprio Zorra. O Zorra também fala. Então, Samael, ele se auto-intitulou um deus aqui na Terra, uma espécie de adoração, para que as pessoas o adorassem, que as pessoas começassem a fazer cultos para ele. E aí você vai ver que cada lugar do mundo, Samael, ele tomou para si um nome de adoração. Lá entre os egípcios, ele é chamado de Amon-Ra. Amon-Ra. Lá entre a Índia, ele é Brahma, lá na Índia. Entre o pessoal da Mesopotâmia, como eu falei, ele é Anu. Entre os gregos, ele é Júpiter. Entre os gregos, ele é Zeus. Depois ele se transforma em Júpiter. O Constantino, o imperador romano Constantino, criador do cristianismo. Se você não sabe, meu amigo, antes do 3º século, não existia uma religião chamada cristianismo. Não existia isso. O cristianismo ele só se tornou uma religião fixa, oficial, a partir do ano 325, lá no Concílio de Nicéia, por Constantino, o imperador Constantino, romano, pagão. E Constantino ele era devoto de Zeus. A mãe de Constantino também era devota de Zeus, a Santa Helena. E tinha uma religião chamada helenismo. E toda essa ideia que você vê hoje aí, foi criado pela dinastia Flaviana. O próprio Jesus, que você chama de Jesus, lá na dinastia Flaviana, ele é Deus. Jesus é o próprio Deus, encarnado. Tá me entendendo, meu amigo? Se você adora Deus, você também adora Jesus. Se você adora a Trindade, você também adora Deus. Tá entendendo? Esse vídeo aqui é para que você venha refletir, essa série para que você venha refletir. Sabe por quê? Sabe por que eu tô gravando isso aqui? E você também deveria se manifestar? Porque o que a gente vê as sinagogas adorando Deus, tô falando aqui do Brasil, tá? Porque lá de fora eles não adoram Deus, não. Lá de fora eles não adoram Deus, eles só adoram o Criador. Esse personagem, ele evoluiu. Os gregos evoluíram esse personagem aqui, ó. Tá? Ele evoluiu e se tornou Deus. Agora eu quero mostrar para você um professor de história, o Rodrigo Silva, falando. Olha o que o Rodrigo Silva fala nesse vídeo aqui, ó. Presta atenção. Do mundo inteiro. Vamos tomar, por exemplo, o nome Deus em português. Se retrocedêssemos no passado, descobriremos que esse nome pode ter sido o agrupamento de pouquíssimos grupos sonoros vindos de Babel. Por exemplo, os idiomas greco-latinos, como o português, dizem Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Deus, Die, Deus, Theos, Zeus. Viu aí? Viu o que aconteceu? Do nome Zeus mudou para Deus.
vou mostrar aqui o dicionário de S.J. Freire. Aqui, ó. Dicionário de gramática S.J. Freire. Aí você vê aqui, ó, a letra zeta. Tá vendo a letra zeta se transformando na letra delta? Olha isso. Então, Zeus, ele era muito adorado, ele era muito querido, ele era um cara muito querido em todo lugar. E a fragmentação do mal tinha que se espalhar para todo lugar. E foi aí que ele começou a ser adorado no mundo todo, no mundo inteiro. Essa declinação que você vê aí de Zeus transformando para Deus foi o processo que aconteceu a partir do século XV. Eu vou contar essa história para você aqui agora. O que aconteceu no século XV? Os judeus, eles não foram expulsos da Espanha porque eles eram judeus. Eles não foram expulsos da Espanha porque eles guardavam o Shabat. Eles não foram expulsos da Espanha porque eles eram um povo diferente, ou por causa da Cabalá, ou porque eles eram escolhidos pelo Eterno, ou porque eles passaram pelo Monte Sinai, ou porque eles receberam a Torá. Não! Sabe por que o povo foi expulso da Espanha, o povo judeu? Porque o judaísmo, ele é uma filosofia de vida, ele é um estilo de vida, ele é uma forma de se vestir, de andar, de se alimentar. Nós temos as kashrut, que são mandamentos da alimentação. Nós temos a forma de ética, nós temos a forma de nos vestir, a forma de nos comportar, de nos falar. Nós não adoramos divindade de outro país. Lá na Espanha, os reis cristãos da Espanha, eles forçavam a todo custo os judeus a adorar as suas divindades, os seus deuses, os seus ídolos. Mas os judeus não quiseram, até que isso se tornou um estopim. Isso virou a gota d'água e os judeus foram expulsos de lá, mas não foi só de lá não. Os judeus foram expulsos da Hungria, da Holanda, do Marrocos. Os judeus foram expulsos de Portugal, da Espanha, da Alemanha, até da sua própria terra de Israel. Os judeus foram expulsos. Mas como nós somos Anussim, como nós somos Sefaradita, eu quero falar essa história bem detalhada para você. No ano de 1498, os judeus eles foram expulsos de Portugal. Porque os judeus lá, eles não adoravam Deus. Eles não adoravam Deus em Portugal. Eles não usavam nome como Senhor, Deus, Jeová, dia, bom dia, bacana, misericórdia, graça, glória. Esses nomes, nós já falamos na aula passada, esses nomes são pagãos, são idólatras. Quando você fala uma palavra dessa, por exemplo, você fala misericórdia, é a mistura de miséria e discórdia. Quando você fala essa palavra, você cria um fragmento de energia, você cria frações de energia que volta para você novamente, que volta. Seu filho fala, volta para o seu filho novamente. Quando você fala nomes idólatras, nome de divindade, por exemplo, quando você fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom diabo, você está falando que o diabo é bom. Quando você fala bacana, bacana é uma expressão para o deus Baco, os deus romano. Era a festa da bacanalha, da sexualidade, igual o carnaval. E eles falavam bacana, bacana, bacana. Quando um cara estava apto para ter relação sexual com outro, ele usava a meia calça e chamava o outro de bacana. E aí, bacana? Agora você está aprendendo, porque esses nomes são nomes de deuses. O deus Baco, tá? Misericórdia, quando você fala miséria e discórdia, você está trazendo pobreza para você. Tem um mandamento da Torá, que a Torá ensina que nós devemos ser cabeça e não cauda. Quando você está chamando a miséria para você, quando você está atraindo miséria para você, pobreza, tudo isso você traz para dentro da tua vida, para dentro da tua casa, porque você fala. E quando você fala, você manifesta através de frequência de energia, de vibração, meu amigo. Então, meu querido, minha querida, chegou a hora de você fazer Techuvá de verdade. Ou você volta para o cristianismo de uma vez por todas, ou você volta para Elohim de uma vez por todas. Mas vamos continuar a história. Quando
os jesuítas chegaram aqui no Brasil. Quem eram os jesuítas? Existia os jesuítas e os jesuítas. Os jesuítas, eles eram responsáveis por implantar a religião católica. Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles não chegaram paz e amor, não. O ano foi 1552. Eles não chegaram paz e amor aqui, não. Eles chegaram matando ciganos, gays, quilombolas, índios, africanos, escravos, judeus. Eles chegaram expulsando todo mundo, matando, assassinando, derramando sangue. Eram as fogueiras que acontecia. As fogueiras da Inquisição acontecia aqui. Que era ligado à Igreja Católica com o reinado de Portugal. Isso aqui é muito sério, você precisa saber. Você tem que saber que os judeus que estavam lá, os Yehudim, que estavam lá em Portugal, eles confrontavam os cristãos porque eles não adoravam Samael, Deus. Eles não adoravam essa divindade. E por esse fator que eles não adoravam, eles eram expulsos de lá. Já que você não quer aceitar o nosso cristianismo, vai embora do nosso país. Vocês judeus são amaldiçoados. Vocês são uma raça isso, raça aquilo, e blá, 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 blá. Tá entendendo? Os jesuítas, bispo, cardeais dominicanos. Cardeais por quê? Leste, oeste, norte, sul. Pontos cardeais. Amando do Papa João I. Assassino, cruel. Os judeus foram forçados a aceitar o cristianismo. Falamos na aula passada que aproximadamente 40 milhões de judeus do Brasil, pessoas do Brasil, ser humano do Brasil, pessoas comuns do Brasil, têm sangue e descendência judaica. Porque o seu sobrenome foram convertidos para nomes católicos. Você está entendendo o que eu estou falando, qual sério? O judeu de verdade, ele não adora a Deus, não. Deus é um personagem mitológico, grego. Esse cara aí com a lança de longínquo na mão, ele é Deus. Ele não é o Criador, ele é um personagem mitológico. Tem gente que acha que o Criador é um velho barbudo, sentado numa cadeira com a lança de longínquo na mão. Tem gente que acha que esse é o Criador. E chama esse cara de Deus, esse velhinho de Deus. É um velhinho que está julgando todo mundo, está ali sentado com a lança de longínquo na mão e criticando todo mundo. Aí agora que eu fico indignado, sabe o que é? Essas sinagogas que tem aí, essas sinagogas de Satanás que tem aí, que fica com o nome Deus o tempo todo na boca, o tempo todo. Deus, 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 Deus. O nome Deus é um nome tão podre, tão nojento, tão impuro, que o camarada tá lá no motel, tá falando Deus, fazendo adulteração e falando Deus. O cara tá tendo relação homem com homem, falando Deus. O camarada acaba de matar o outro ali, tá falando Deus. O cara sai da igreja, Deus só é lá dentro da igreja, a santidade é só dentro da igreja. Quando ele sai da igreja, ele não tem mais santidade nenhuma, não. O cara faz tudo que não presta, chuta cachorro, bate na esposa, bate de tudo que não presta. É um cristão perfeito esse. O cara vai para um terreiro de umbanda, na macumba, na feitiçaria, e tá usando Deus, na bruxaria tá usando Deus, o nome Deus. É um nome tão nojento e tão impuro. O Criador não atende às suas orações quando você fala esse nome. Eu dei um exemplo lá no vídeo passado. Por exemplo, Lula é um presidente, Bolsonaro também é um presidente. Se você chega no Lula e chama o Lula de Bolsonaro, ele vai te atender? Não vai. Se você chega no Bolsonaro e chama o Bolsonaro de Donald Trump, o Bolsonaro vai te atender? Ele não vai. Porque ele não é o Donald Trump. Mesma coisa quando você está orando para Deus. Entendeu? Deus não vai te atender porque ele não existe. É a mesma coisa que você está adorando para uma pedra, que você está rezando para um pedaço de vidro, você está rezando para uma bola, você está rezando para qualquer coisa, porque você está usando um outro campo de energia, você está usando uma outra frequência de energia, você não está usando a frequência Kadosh. O hebraico é Kadosh, as palavras hebraicas é Kadosh, elas não voltam vazia. Quando você fala o hebraico, elas não voltam vazia. Entende? Tem um rapaz, um camarada que eu conversava com ele a semana passada, ele falava assim, eu ensino lá na minha casa, eu ensino tudo, eu ensino a Bíblia para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, eu ensino tudo para ele do jeito que está na Bíblia, meu amigo. Um grupo de Harvard, um grupo de cientistas, pesquisadores, escritores,
arqueólogos, eles conseguiram decretar, eles conseguiram achar dentro da Bíblia aproximadamente 50 mil erros de adulteração, erro de lugar, erro de versículo, erro de história, erro de personagem, erro de texto, erro de tudo. Encontraram lá um monte de coisa errada. Então, se você adora Jesus, você está adorando Deus. Se você adora Deus, você também adora Jesus. Os judeus que chegaram aqui no Brasil, eles não adoravam a Deus, não. Vieram de Portugal para cá. Eles se espalharam pela região norte do Brasil, pela região nordeste do Brasil. Depois, na sequência, veio judeus lá de Marrocos, que ocuparam Belém, Manaus, Ilha do Marajó, Maranhão. Você acha que esses judeus, eles adoravam a divindade, adoravam ídolos? Não. Mas eles foram forçados a aceitar. Hoje você não é forçado, cara. Hoje você tem escolha. Você pode adorar Elohim, o Criador, Hashem, Adonai. Ou você pode adorar Samael, Zeus, Deus. Você pode escolher. Não são as mesmas pessoas, não. Não são as mesmas pessoas. Aí vem um babaca e fala assim: mas eu tenho que ensinar do jeito que está aqui. Você não pode ensinar da forma verdadeira, da forma autêntica, da forma original? As pessoas não podem aprender a forma correta? Você não pode fazer uma aula de hebraico para você saber o que são as palavras? O que está dizendo aquilo ali? Deus é o Senhor desse mundo. Deus é o Senhor desse mundo. Ele não é o Elohim de Israel. Quando você vai para Israel, você não vai achar nenhum judeu falando o nome Deus. Quando o judeu conversa com outro judeu, ele fala Hashem. O outro judeu já identifica, já sabe que ele está falando Hashem. É o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. Ou então, quando ele está fazendo a liturgia, ele fala Adonai, Adonai. Adonai é um plural que só pode ser atribuído ao Criador. Ou então, quando ele está fazendo uma reza, uma brahota, uma bênção, ele fala Elohim. A palavra Elohim, ela está ligada à natureza, à força da natureza, à plenitude, à majestade, à força. Não se pode atribuir Elohim para uma divindade. Não se pode chamar Elohim de ídolos, de deuses, de ídolos, de divindades. Você não pode chamar Elohim porque ele é um plural majestático. Se ele é majestático, ele só pode ser atribuído ao Eterno. E ele está ligado à natureza do Eterno. Não pode ser aplicado a outra coisa. Não significa que se eu colocar uma coroa e sair na rua, eu posso chamar de rei. Eu sou rei agora. Não, você não é rei. Você pode ser um Adon, você pode ser um senhor de alguma coisa. Entende? Mas você não é um Elohim. Quando você fala Elim, esse nome aqui, você está usando a energia das divindades, dos ídolos. Entende? Quando você fala Elohim, aí não. Aí o negócio é diferente. Aí você só fala e você atribui somente ao Criador. Pergunte para o judeu verdadeiro. Se você está fazendo sua caminhada de Techuvá, se você está fazendo Techuvá, se você está estudando a Torá, se você está estudando as escrituras sagradas, tenha respeito pelas escrituras sagradas em hebraico. Respeite. Não fica falando esse nome. Eu vejo pessoas falando isso dentro da sinagoga. As sinagogas do Brasil, muitas sinagogas, não todas, é claro, não todas. Não vou generalizar, não todas. Mas muitas sinagogas do Brasil fica com esse nome Deus, ai Deus. Deus é o próprio nome de Rassatã, o próprio nome de Samael. Se afasta dessa idolatria. Se você tem amor à sua família, se você tem amor a você, se você tem amor às coisas que estão em sua volta, tudo que está em sua volta você atraiu para você porque ela é a sua realidade subjetiva, é a sua realidade porque você criou através dos seus pensamentos, através do seu sentido. Você viu, você cheirou, você degustou, você sentiu, você vibrou. O nome Deus é uma vibração. Elohim também é uma outra vibração. Elohim é a vibração da bondade, da misericórdia, como a gente usa aqui, a bondade. Então o nome misericórdia é pagão. E você fica com esses nomes na sua boca. Se você está numa caminhada de Techuvá, escute o conselho desse amigo que fala hoje para você. Escute o conselho desse amigo que está te falando aqui do coração para o seu coração. Abandone a idolatria. Se afasta da idolatria. Se afasta de pessoas tóxicas, pessoas que ficam Deus, com a boca podre. A Torá fala, purifica os teus lábios, purifica os vossos lábios para você adorar o Elohim verdadeiro.
Olha o que está escrito em Shemote 23, 13. E de tudo que vos tenho dito, guardai-vos. E do nome das divindades, dos Elohais, da divindade, dos ídolos. Olha só, nem lembreis. Nem se ouça na vossa boca. Não é nem para ouvir na boca. Não é nem para ouvir na boca. Por que você fica com esse nome? Jesus e Deus são as mesmas pessoas. Deus e Jesus são a mesma pessoa. Toda a história do Novo Testamento é história lendária, mitológica. Veio dos gregos, veio dos romanos. Eles criaram isso aí. Não veio do povo judeu. Jesus é um personagem mitológico que nunca existiu. Foi criado lá no Concílio de Nicéia, ano 325. Ele não existiu de carne e osso. Ah, ele era judeu. Não era judeu. Nunca foi judeu, coisa nenhuma. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. Nós vivemos num mundo de mentira. Descobrimento do Brasil é uma grande mentira. A Bíblia, grande mentira. A religião que chegou no Brasil, grande mentira. Tudo que você vive aqui, a nossa política é uma grande mentira. Você vive num mundo de mentira. A mentira de que o homem veio do macaco. A mentira de não sei o que. A mentira de lá e de cá. É tudo uma grande mentira. Tá entendendo? Deus é uma grande farsa, é uma grande mentira. Eu estudei isso 20 anos para hoje gravar esse vídeo para você e falar isso para você. Se volte para o Criador. Se volte para o Elohim verdadeiro. Quando Moshe, lá no livro de Shemote, ele está de frente com Elohim, a manifestação de Elohim, ou seja, uma Shekinah. O Elohim, ele se manifesta em 72 manifestações. Ele se manifestou ali no monte, ele se manifestou ali na sarça ardente. E rapidamente o Elohim falou para Moshe: Moshe, tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar agora ele é Kadosh. Ele se tornou um lugar Kadosh. A energia daquele lugar se tornou uma energia Kadosh. A vibração daquele lugar mudou, uma vibração Kadosh. Tira a sandália dos seus pés. Colocou a sandália nos pés, toque no chão. Sinta a energia daquele lugar, sinta a energia do ambiente. Esse lugar que você está é santo, é Kadosh. Quando o Moshe fala o seu nome para me falar para os filhos de Israel, ele fala Yehriye, Axé Yehriye. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Ele não falou Deus, ele não disse Deus. Quem criou Deus foram os deusuítas. Bispo Cardeais dominicano criou o nome Deus. É um personagem mitológico. É a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade. Quando é que você vai aprender isso? Já pensou você lendo o Shema Israel? Você pega ali o Sidu Israel, o Sidu, você começa a ler: Ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus. O Eterno é o seu Deus? Aí você vai lá para a Índia: Ouve Israel, Brahma é o nosso Criador. Né? O Eterno é a nossa Brahma. O Brahma é o nosso Elohim. Já pensou? Aí, que o Eterno me perdoe. Aí você chama o Eterno de vaca. Tem lugar que o Deus da terra, na Índia mesmo, ou na China, é um rato. Eles adoram o rato. Os ratos entram nas comidas, entram em todo lugar. Não pode matar rato. Porque, segundo ele, o rato é uma espécie é uma encarnação de um Deus. Ou a encarnação de um santo. Tem outro lugar que a vaca é adorada. Tem outro lugar que outro animal é adorado. Tem outro lugar que eles adoram a árvore. Tem outro lugar que eles adoram o rio. Tem outro lugar que eles adoram o céu. O budismo adora outra coisa. O shintoísmo adora outra coisa. O candomblé adora outra coisa. A religião evangélica adora lá o Júpiter romano, o Zeus romano da mitologia. Alguns judeus, alguns erudinhos do Brasil, do Facebook, ficaram com raiva de mim porque eu chamei eles de ladrões. Ele falou: por que nós somos ladrões? Vocês são ladrões porque vocês estão roubando o Zeus mitológico dos cristãos. Os cristãos roubam muita coisa dos judeus, mas você não vê o judeu, você não vê os cristãos, os evangélicos católicos roubando Elohim, não. Você já viu algum cristão lendo o Shema Israel? Ouve Israel, Adonai é nosso Elohim, Adonai é um. Você já viu? Nunca viu. Mas vocês que se dizem judeus, você está lá. O Yud-He Vav-He é o nosso Zeus. O Yud-He Vav-He é a nossa mitologia.
Que seriedade que você tem? Que credibilidade você tem para falar essas coisas? Que respeito você tem para falar essas coisas? E você fica com esse nome Deus para cima e para baixo. E ainda se diz o judeu. Você não é judeu, cara. Nunca vai ser, nunca foi, nunca será. E nunca vai ser reconhecido por Israel. Nunca será reconhecido pelo povo de Israel. Porque você vive atolado na idolatria. Para separar os costumes, a cultura vai ser muito difícil. Porque dentro de você tem fragmentação de Deus, tem fragmentação da Bíblia cristã, tem fragmentação da religião que você saiu, tem fragmentação da sua religião, do cristianismo que você saiu. Para separar isso é um processo de volta contínua. Para você voltar em processo de techuvá vai demorar muito. Entende? Vai demorar muito. Então, como é que você fica aqui com essas idolatrias, com esses nomes pagãos na sua boca, esses nomes idólatras, falando esses nomes aos quatro ventos? Né? Aos quatro ventos. Eu falei no vídeo primeiro dessa série que eu estive lá em Israel e eu bati na porta de alguns rabinos. Poucos rabinos atenderam. Poucos rabinos na sua sinagoga me atenderam. Mas 5 rabinos que me atendeu falou coisas grandiosas que eu vou falar agora para você. Eu bati na porta de um rabino e falei: Rabino, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Lá no Brasil, alguns grupinhos de judeus, de Yehudim lá do Brasil, eles roubaram a divindade lá do Brasil. Qual é a divindade do Brasil? É Deus. Deus é a divindade do Brasil. Eles roubaram a divindade do Brasil e colocou nos seus livros sagrados, no Sidur, nos seus livros, no livro de liturgia judaica. E eles falam isso aos quatro ventos, rabino. O rabino falou, sabe o que para mim? Max, eles nunca vão ser reconhecidos como judeu em Israel. Pela Knesset, pelo rabinato de Israel. Eles não vão ser reconhecidos nunca. Enquanto eles estiverem na idolatria. Esses 40 milhões de pessoas que têm sobrenome judaico, eu sei que nem a metade deles vão querer fazer techuvá. Eles não vão querer sair do conforto dos seus Zeus para adorar Elohim, adorar Hashem. E não vão querer. Não vão. E o rabino me falou o seguinte. Ele me deu o exemplo. Eu falei no vídeo passado, vou falar nesse agora. Eu e você, digamos que nós saímos aqui de Israel. Nós fomos lá para o Japão. Nós vamos montar uma sinagoga lá no Japão. Nós vamos construir uma sinagoga lá no Japão. Qual é a divindade que você vai adorar lá no Japão? É Ibizu? A divindade máxima lá do Japão é Ibizu. Você vai ler o Shema Israel. Escuta, Israel, Ibizu é o meu Elohim. Você vai ler isso? Você vai ler dessa forma? Você vai atribuir divindades para o nome do Criador? Digamos que nós vamos lá para a China. Na China eles adoram Bizuro. Chega lá na China, nós vamos construir uma sinagoga lá na China. Eu e você, nós saímos de Israel, vamos construir uma sinagoga. Chega lá, você vai adorar o Bizuro? Você vai ler o Shema Israel, Bizuro. Escuta, Israel, Bizuro é o meu Criador. Você vai ler dessa forma? Salmo 23, Terrilim 23. Bizuro é o meu Elohim, nada me faltará. É isso que você vai ler? Na sua oração você vai adorar Bizuro, um personagem mitológico. Cada lugar do mundo existe um ídolo, uma divindade. Existe um ser que as pessoas adoram no lugar do Criador. Você ainda quer que o Criador se manifeste aqui? Você ainda quer que o Criador envie seu Mashiach? Você está muito enganado. Você está muito equivocado. O Eterno, o Elohim verdadeiro, ele não vai enviar o seu Mashiach enquanto o planeta Terra estiver atolado nessa lama, nessa idolatria, adorando um monte de porcaria. E se você que é aqui do Brasil fica com esse nome Deus, 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 e diz que está no processo de techuvá e fica frequentando sinagoga, você é um merda.
Você não vai chegar a Israel nunca. Porque você não tem respeito ao seu próprio Criador. Mas antes você virar ateu, mas antes você ir pro ateísmo, do que você ficar dentro da bruxaria, da feitiçaria, da religião católica, evangélica, com esse nome na boca, ou ficar dentro de uma sinagoga. Agora eu tô dentro de uma sinagoga, bota kippá, bota talit e fica com esses nomes pagãos na boca. Sabe qual é a maior blasfêmia, a maior transgressão? Sabe qual é? É você colocar um talit, um kippá na sua cabeça e ficar Deus, Deus, Deus. Isso vai te cobrar muito caro. Elohim vai te cobrar muito caro por essa idolatria que você fala. Eu precisei 20 anos estudar ponta a ponta isso aí. Eu precisei frequentar 88 religiões, estudar a fundo essas religiões, saber o porquê. Fui no zoroastrismo, fui no sofismo, fui na religião iorubá para me saber o que era, fui nas religiões pagãs para me saber o que era catolicismo, só não fui na religião muçulmana. Mas em todas as religiões eu estudei, pesquisei, fui atrás para me saber como é que eles interpretam o Criador. O judaísmo é mais autêntico, o judaísmo é verdadeiro, o judaísmo é a cultura, o judaísmo é a forma de viver. Você entende? A história ela tem que começar a partir de agora, a mudança ela tem que começar a partir de agora. Eu e você, nós precisamos lavar os nossos lábios para a gente adorar somente Hashem, somente Elohim, o Criador do universo. Aquele, o Ser Supremo, Criador da fonte das águas, o que fez os universos e as bilhões de galáxias. Esse é o Ser Supremo do Criador do universo, o Kadosh bendito, que não revelou o seu nome sagrado nesse planeta, mas que o seu nome sagrado, o tetagrama, Yud Rei Vav Rei, está em todos os lugares, e está em todas as galáxias, em todos os universos. Entende? Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte: que enquanto você ficar com esses nomes como glória, graça, Deus, Jesus, Jeová, Javé, bom dia, bacana, quando você ficar com esses nomes na sua boca, o Eterno não vai ouvir suas orações. O Eterno não tem pacto com você. Você não acha muito estranho? Os cristãos adoram a Deus, os espíritas adoram a Deus, a bruxaria adora a Deus, a feitiçaria adora a Deus, o candomblé adora a Deus, os mormons adoram a Deus, os luteranos adoram a Deus, os adventistas adoram a Deus. Só os judeus que adoram Elohim. Elohim não se traduz, Elohim não se translitera, Elohim não é Deus. Se você for escrever o nome Deus em hebraico, ele vai começar pela letra Dalet. Logo depois você vai colocar ali um sinal maçorético representando a vogal E, né? E assim sucessivamente. Mas eu não quero entrar nesse mérito, nessa questão, porque o nome das divindades antigas que o povo de Israel foi alertado por Moshe, foi alertado pelo Eterno, não adorar os ídolos, não adorar as divindades, não adorar as divindades daquelas nações onde chegava o povo de Israel, que era para eles não adorar, que era para eles não misturar, para eles não mesclar, para eles não se comprometer com aquelas nações idólatras e pagãs. Porque quando o povo saiu lá do Egito, cada um pegou a sua divindade e botou no bolso. Aquele povo cobrou muito caro do Eterno, o Eterno cobrou caro daquele povo, preço de morte. Porque eles pegavam a sua divindade, botavam no bolso e ia levar. Vou levar meu ídolo aqui, né? Na Babilônia a mesma coisa, o judeu sai da Babilônia e rouba da Babilônia um monte de divindade. Avraham, na época que Avraham sai da Ur dos Caldeus, eles roubam o próprio povo de Avraham, rouba lá os ídolos feitos pelo pai do Avraham, sai do Ur dos Caldeus, ele leva aquele monte de ídolo e morre na estrada. Agora o povo que está na diáspora também, não, eu vou guardar aqui o meu Deus aqui, vou esconder aqui a minha divindade aqui, vou esconder o meu personagem mitológico aqui, a minha mitologia. Por isso que eu tiro o chapéu para alguns ateus. Porque eles sabem que não tem sangue judeu, não tem descendência judaica. Eles preferem não acreditar nessa porcaria inventada dessa mitologia toda que tem aí. Eu espero de coração que você, meu querido,
que está no processo de techuvá, eu espero de coração que você ouça a voz desse irmão aqui e você crie vergonha na sua cara. Eu espero de coração que você crie vergonha na sua cara. Que você assista esse vídeo de novo e ouve aqui o que esse amigo está falando para você. Eu sei que tem muita gente com raiva de mim quando eu falo que Deus é um personagem mitológico, que Deus e Samael é a mesma pessoa, que Deus e Zeus são a mesma pessoa. Fica um monte de gente com raiva, em vez de me agradecer por estar acordando, despertando eles. Então é isso. Lá no capítulo 3, o episódio 3, nós vamos abordar mais sobre os Deusuítas e sua história. E sobre como Samael se estabilizou aqui na mente das pessoas. É isso. Tchau, tchau e até a próxima. Shalom Lehitraot. Até o próximo episódio.